Muito bem. Agora a gente vai para o nosso primeiro momento. Hoje, 7 de maio, dia do oftalmologista. Quero mandar um beijo para todos os oftalmologistas. E a gente aproveita a data para falar sobre catarata. Como eu disse ainda há pouco, é uma doença dos olhos em que existe a chance de tratamento, com cura, inclusive. E hoje a gente recebe alguém muito especial que tem feito um trabalho lindo em relação a essa doença. E eu estou muito contente de recebê-lo. É a primeira vez que ele vem ao programa, Dr. Bruno Mani. Seja bem-vindo e muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vou sentar aqui do seu lado para a gente aprender um pouco mais sobre catarata. É isso aí. Agradeço, pessoal, pelo convite. Vamos falar de um tema bastante importante. É interessante falar de catarata porque a gente ouve com tanta frequência que pessoas vão operar da catarata ou estão esperando a cirurgia de catarata, né? É a maior cirurgia que tem em fila no SUS hoje, né? A gente tem, normalmente, um envelhecimento da população e é uma doença senil. Todo mundo vai ter catarata em algum momento da vida, normalmente acima de 70 anos eu já digo que 100% tem. Às vezes não atrapalha tanto a visão, mas com certeza a opacificação do cristalino, que é onde forma a catarata, dentro do nosso olho, atrás da íris. E aí passa a ser a cirurgia único tratamento efetivo mesmo. Não existe outro tratamento para catarata. Olha que impressionante. A partir dos 70 anos, você acredita que 100% já tem catarata? Na minha prática eu tenho visto isso, viu, Cláudia? Assim, se o paciente não operou, é porque ele não operou. Mas com certeza algum déficit ele tem, seja no campo visual, nas atividades que ele tem no dia a dia. Existem cataratas de todos os tipos, né? Congênita, que já nasce com, traumática por algum tipo de trauma, mas a mais comum é a senil. Alterações do cristalino começam a acontecer a partir dos 40 anos, por isso que começa a ter dificuldade para perto. E a partir dos 50, 55 anos, dentro do cristalino as fibras dele começam a ficar opacificadas e aí perde a transparência. Por isso que o paciente passa a não enxergar de longe com a catarata. Ok. É uma doença que, ao contrário do que muita gente imagina, quem olha não percebe, né? Ela não tem uma aparência, não é uma doença que chama atenção. Não, a maioria dos casos é exatamente assim. A pessoa, próprio paciente, às vezes tem dificuldade de diagnosticar que está com catarata. Ele começa a ter dificuldades no dia a dia, dirigir à noite, dificuldade com alguns acidentes domésticos. Às vezes tem algumas coisas que eles não classificam direto como catarata. Mas existe um tipo de catarata que a gente consegue ver. Não sei se você já reparou em alguma pessoa que tem a pupila esbranquiçada. Então é a catarata mais evoluída, a gente chama ela de total branca, o paciente não enxerga, é considerado uma cegueira. Inclusive a catarata é a maior causa de cegueira reversível do mundo, porque você fica cego no desenvolvimento da catarata se você não faz o acompanhamento, mas você removendo ela cirurgicamente, numa cirurgia super tranquila, segura que tem hoje em dia, você volta a enxergar, em muitos casos, 100% de visão. Perfeito. Eu fiz essa pergunta porque eu percebo que muitas pessoas confundem o pterígio com a catarata. Acha que o pterígio é uma catarata, porque parece mesmo uma cachoeirinha que vai invadindo a nossa pupila, né? O termo catarata ele vem mesmo do grego, ali, de você ter uma perda da visão, uma queda visual, por isso que a gente chama de catarata. O pterígio ele é uma alteração diferente. Na verdade, o pterígio ele é uma membrana relacionada a olho seco que cresce na superfície da córnea, ele não é interno. Então são termos diferentes, são situações diferentes, são patologias, doenças diferentes. Muitas vezes o paciente até refere, eu já operei, já fiz uma raspagem, tá? Essa raspagem ela não é a catarata. A catarata ela é remoção do cristalino. A gente faz uma incisão no olho, vai dentro do olho, remove a catarata, remove o cristalino e no lugar implanta uma lente que inclusive hoje em dia corrige grau para perto, longe, astigmatismo. Então essa é a cirurgia de catarata. A cirurgia do pterígio é uma membrana que recobre a córnea, a gente raspa superficialmente e aí você tira essa membrana que normalmente é relacionada ao olho seco. Eu já até mostrei aqui várias vezes no meu próprio olho, porque eu tenho pterígio nos dois olhos, não é algo que me incomoda ainda, e eu ainda faço a opção de não retirar esse pterígio, porque eu sei que tem complicação aí, possibilidade de recidiva, enfim, vou ficar com o olho muito vermelho aqui no ar, então eu estou evitando, né? Mas é aquela carnezinha branca que vai surgindo na parte branca do olho que pode chegar ali Isso. O pterígio ele pode chegar até o meio da córnea mesmo, até cobrir a pupila. Ele é externo e realmente tem casos que você não tem necessidade de operar. Eu vejo aqui que o seu ele é menor, é mais inicial o pterígio. A gente acaba operando quando ele já tem algum comprometimento da córnea mesmo, ou por parte estética, para tratamento de olho seco. Perfeito. Mas é um dos caminhos que você tem a seguir. Agora,
Você falou que a partir de 70 anos, 100% das pessoas têm catarata. Tem como fazer a prevenção da catarata? Existem algumas situações que você consegue prevenir a evolução da catarata, mas não é que ela não vá surgir. A catarata ela vai evoluir, você consegue retardar com o uso de óculos escuros, com a lubrificação, com o controle de doenças sistêmicas como o diabetes. O diabetes ele evolui muito rápido a catarata, então se você controlar o diabetes, estatisticamente você vai ter uma progressão mais lenta da alteração do cristalino. São situações que você consegue retardar, mas o envelhecimento, as alterações do cristalino, eles vão acontecer, você pode retardar alguns anos, mas você vai ter que eventualmente operar e é o único tratamento. Eu repito isso porque eu vejo muito nas mídias sociais, exercício muscular, você fazer isso, aquilo, e é um dano para a saúde que a gente vê dos pacientes, porque o único tratamento efetivo para a catarata é a cirurgia. Perfeito. A alimentação influencia, de fato, na nossa visão? Influencia. Toda parte nutricional nossa, se a gente estiver desregulado, você não tem uma boa alimentação, você não ingerir vitaminas, você tem alterações tanto na superfície ocular, com olho seco, com alterações de filme lacrimal, quanto inclusive na retina, que você pode ter alterações de permeabilidade da retina, você pode ter outros processos no cristalino, de você ter uma desnutrição e uma evolução maior. Então, existe sim a nutrição relacionada à saúde ocular, com certeza. Acho que se você tiver uma nutrição boa, a sua saúde ocular vai estar em dia, seu olho seco não vai existir, você vai conseguir controlar bastante sintomas da parte visual. Perfeito. Eu falo sempre aqui sobre a luteína e a zeaxantina, né, que são específicos para ajudar aí na saúde dos olhos. É suplementação, ou seja, não é medicamento, é alimento, né? E tem estudos que mostram que traz benefícios? Muitos, muitos. Eles são realmente efetivos. A gente tem uma doença na retina chamada degeneração macular relacionada à idade. Ocorre alterações de permeabilidade na retina que essas vitaminas elas retardam. Então, quando eu vejo alguma alteração sutil no paciente, às vezes eu não introduzo diretamente o composto por pílula ou por comprimido de estaxantina, de luxetina. Eu passo ali, às vezes, até a orientação nutricional mesmo. Assim, ingere mais couve e manteiga, mais rúcula, verdura verde escura, porque elas são ricas nessas vitaminas e os estudos mostram controles efetivos de evolução de doenças na retina. Então é importante, assim, não é para todo mundo sair tomando as medicações sem orientação oftalmológica, orientação médica, mas realmente os estudos mostram um resultado bastante significativo. Olha que joia, não é bom? Agora, o doutor Bruno estava falando da importância da gente entender que a cura para a catarata é a cirurgia. E que na própria cirurgia já existe a cura de outras doenças como miopia, astigmatismo, hipermetropia, porque já pode implantar ali uma lente, é isso? Exatamente. Então a gente vai ver rapidinho aqui como é que funciona uma cirurgia de catarata. Você que tem curiosidade, vou pedir para liberar aqui o VT. Você vai explicando para a gente. Essa é a facoemulsificação, que é onde a gente aspira o cristalino. É uma cirurgia extremamente segura, então é importante a gente salientar que existem equipamentos diferentes, técnicas diferentes, tipos de implantes de lentes diferentes. Então essa é uma cirurgia de 10 minutos, o paciente é sedado, então ele dorme como se fosse uma endoscopia. A gente remove o cristalino através da aspiração e aí implanta a lente. Hoje é o que você comentou, Cláudia, a gente tem muito tratamento, inclusive para grau, controle de glaucoma. Então você remover o cristalino, você abre espaços dentro do olho que você acaba controlando a pressão. Você consegue controlar miopia, hipermetropia, astigmatismo. Inclusive, hoje em dia, existem lentes trifocais que você corrige a presbiopia que começa nos 40 anos. Aquela dificuldade de usar multifocal, óculos para perto, você tirar e pôr óculos. Você consegue, através da cirurgia, o implante de lente. E aqui eu estou removendo o cristalino através de aspiração. Ela é rápida, você vê que essa caneta ela aspira tudo. Esse conteúdo residual chama córtex, né? A gente vai aspirando também para liberar todos os espaços dentro. E aí, onde estava a catarata, onde estava o cristalino, eu removo e implanto uma lente no local. E aí o paciente passa no dia seguinte, a recuperação é muito rápida da cirurgia de catarata. O paciente no dia seguinte, já, na maioria dos casos, já está enxergando bem. Existem pequenos processos inflamatórios. Então é importante o paciente fazer as rotinas anuais, né? Acompanhar com o oftalmologista, para evitar que a catarata evolua, para operar no momento oportuno. Em alguns casos, quando ele tem o interesse em reduzir grau de óculos, a gente consegue nessa cirurgia fazer a redução. Essa parte branca que eu ainda vejo é o cristalino? Não, o cristalino eu já removi. Aqui é a conjuntiva, a parte branca, a esclera, e esse eu estou implantando a lente dentro do olho. Aí depois você coloca... Cadê a pupila desse olho? Está aberta, porque a gente fez a dilatação com colírio. Esse escurinho em volta de onde está a caneta é a íris dilatada.
Então, a Ah. pupila é esse espaço, né? Aí depois volta ali. Depois volta, isso. É Depois passa a aflitivo, né? dilatação. A gente olha e dá até uma angústia, assim. Mas é uma cirurgia de 10 minutos, como o doutor falou? 10 Essa minutos. cirurgia precisa ser feita num hospital ou pode ser Sim, feita no sim. consultório? Em clínicas, não precisa ser um hospital, em hospitais avançados, em clínicas que você tenha, né, todo o suporte, parte cirúrgica e tudo, você pode fazer, né? Normalmente é feito em hospital, e é uma cirurgia muito rápida, 10 minutos, sedação leve, o paciente dorme, depois vai para casa no mesmo dia, ele não precisa de internação prolongada, não precisa de anestesia geral. E é importante a gente falar sobre isso porque existem serviços hoje em dia que fazem um volume muito grande de catarata. A gente que às vezes classifica como mutirão e os pacientes têm até às vezes um preconceito, mas feito num serviço que você tem estrutura, que você tenha tecnologia, médicos capacitados para isso, você consegue fazer um volume grande de cirurgia porque são 10 minutos com os melhores aparelhos que tem hoje em dia. Ou seja, as pessoas que estão aí sem enxergar ou com muito pouco da visão, elas têm de um dia para o outro 100% de melhora. Muda a vida. Muda É a outra vida. qualidade de vida. Eu tenho pacientes com 20 graus de miopia que desenvolveram catarata, que precisaram operar, que saíram de 20 graus de miopia para zero. Então tem paciente que... E as tecnologias de lente, elas são realmente efetivas. Então o paciente, na maioria dos casos, fica independente do óculos, dependendo da tecnologia de lente que ele escolheu. Que maravilha. Vamos fazer assim, se você tem alguma pergunta, o doutor Bruno vai continuar aqui, você vai enviar pelo Vida Melhor Oficial. Manda lá a sua pergunta, Vida Melhor Oficial, tá? Eu vou te pedir 3 minutinhos e eu volto pra gente já falar mais e responder as dúvidas sobre catarata, combinado? Obrigada. Vamos lá, de volta aqui com o doutor Bruno. Você que já enviou a sua pergunta, segura, porque você vai ter a resposta. E se você ainda não enviou, corre lá, vamos ver se dá tempo. Vida Melhor Oficial no Instagram, tá bom? Vou pedir para a produção já liberar aqui no nosso video wall e a gente já vai tirando as dúvidas. Existem pessoas jovens com catarata? Existem pessoas... Tem 2 tipos de que eu vejo mais os pacientes jovens. O congênito, que o paciente nasce com uma alteração do cristalino, e aí a alteração na formação dele, que a gente tem que fazer a remoção e a cirurgia para desenvolver a visão. E normalmente o jovem, ele faz uso às vezes de muita medicação. Normalmente o corticoide, por exemplo, o paciente que tem alergia, o paciente que tem asma, ele acaba usando muito corticoide, que é uma medicação que gera um depósito, e ele tem um tipo de alteração no cristalino que atrapalha bastante a visão. São os 2 casos mais emblemáticos assim que a gente tem de paciente jovem com catarata. Eu luto aqui desde que eu comecei o Vida Melhor para lembrar a turma de fazer visitas periódicas nos especialistas, né? No oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Quem é regradinho, tá sempre olhando, vendo como é que tá essa saúde ocular, medindo pressão nos olhos. Essas pessoas ficam menos suscetíveis a um problema como a catarata ou não? Como a catarata, sim. Na verdade, o momento que a gente vai operar a catarata, essas pessoas conseguem evitar que a catarata evolua, evitar que ele tenha um acidente automobilístico, um acidente doméstico. A gente consegue prevenir algumas coisas, mas a catarata, na evolução dela, mais aquela parte de controle de doença sistêmica, de orientação de lubrificação. Os pacientes que eles acabam procurando mais o serviço com rotina, eles tratam melhor outras doenças oculares também como prevenção. Glaucoma, que é uma doença degenerativa que não tem retorno. Esses pacientes acompanhando uma vez por ano, lubrificação do olho, alterações de olho seco são muito comuns hoje em dia, eles têm uma saúde ocular melhor com certeza. Perfeito, isso é importante, hein, gente? A gente tem que lembrar desse detalhe aí, marcar a visita periódica ao oftalmologista. E é um periódico uma vez por ano, né? É tranquilo, então não Super tem nem o tranquilo. porquê você falar, eu não vou. E é uma consulta Tem que ir. rápida, não é aquela consulta que você vai ficar 2 horas. Então, assim, eu aconselho todo mundo aí no oftalmologista uma vez por ano, pelo menos, fazer os exames, fazer a dilatação dos olhos, dar uma olhadinha na retina, do dente. Doutor, você disse que em alguns casos a pessoa não percebe que tem catarata e ela só percebe a hora que ela tem um problema, um acidente de trânsito, um acidente doméstico. Por quê? O que acontece com a visão? Ele perde a capacidade de você distinguir, às vezes, cores, você perde a profundidade, você tem alteração do quanto que você enxerga de longe. Então, por exemplo, uma placa de trânsito, você vai ter alteração de cor, você tem alteração, às vezes, até da forma da letra mesmo. Então, nesses casos, o paciente, às vezes, acha que está tudo bem, que consegue dirigir, que é um problema do dia a dia, que está muito cansado, acaba, às vezes, tropeçando, acaba batendo em alguns objetos em casa. Então, são alterações assim que eu acabo percebendo, às vezes o paciente me procura e fala, doutor, eu vim fazer um óculos. O que aconteceu? Eu estava dirigindo,
bati um pouquinho, bati o carro, estava em casa, estou derrubando muito objeto. Aí você começa ali a perceber que a rotina dele está sendo afetada por causa da visão, de alteração de campo visual, de você não ter mais percepção luminosa. Então, algumas coisas são mais sutis para você perceber. Então, o ponto de atenção é em relação à dimensão, se está perto, se está longe, é isso? Isso, normalmente o paciente com catarata ele acaba não enxergando de longe. Não enxergando de longe, alteração da cor. Da cor. Então, o paciente com catarata, o cristalino, ele impede a entrada de luz. E aí o vermelho não é mais tão vivo, o verde não é mais tão vivo. Então, eles relatam também, doutor, antes eu enxergava muito bem, conseguia ver a televisão, já não estou conseguindo ver muito bem. Então, é nesse momento que a gente consegue diagnosticar a catarata e através, às vezes, até do relato do paciente. Perfeito. Eu estou pedindo para a produção colocar aqui no vídeo wall as perguntas. Eu não sei se vocês estão com algum probleminha técnico e não podem colocar as perguntas. Mas, agora sim. Solange Navarro, depois de alguns anos após a cirurgia, há necessidade de limpeza das lentes? Essa é uma dúvida muito comum. Existe um procedimento para você fazer uma limpeza, mas ele não é feito na lente. Onde a gente coloca a lente, chama saco capsular. Ele é como se fosse um saco mesmo. Então, a parte posterior, onde a lente apoia, pode ocorrer uma proliferação de células e ali gerar uma opacificação, gerar uma alteração de entrada de luz ali. E a gente faz uma limpeza laser feita no consultório mesmo, é super tranquilo, o paciente é dilatado, encosta o queixo no aparelho, o laser faz a remoção desses resíduos, mas não é efetivamente na lente, mas óbvio que ficou-se muito conceituado aí a limpeza na lente, mas ele é feita na região onde apoia a lente. Ok. A Sônia Fagundes diz, boa tarde, tenho cirurgia de miopia. Tem alguma restrição para fazer cirurgia de catarata? Não, normalmente a gente tem pegado agora os pacientes que fez a cirurgia do bisturi de diamante, então esse tem que ter um cuidado com o cálculo da lente, tem que ser feito por um bom especialista, não tem problema nenhum. Os pacientes que fizeram cirurgia laser refrativa para correção de miopia, hipermetropia, astigmatismo, é a mesma coisa, fazer um bom cálculo da lente por um bom especialista, mas normalmente para cirurgia não tem problema nenhum. O Samuel está perguntando se quem teve uveíte pode voltar e pode ter catarata. A uveíte é uma das alterações que ela faz alteração do cristalino, pode sim ter catarata causada pela uveíte. O que é uveíte, doutor? Uveíte é um processo inflamatório da úvea. A úvea é a região que a gente tem dentro do olho, ali, retina, coroide, são as alterações anatômicas que você tem, as estruturas anatômicas que você tem dentro do olho. Então, a uveíte é um processo inflamatório da úvea, e aí você tem alterações do olho ficar mais vermelho, dor. Então, os pacientes com uveíte sentem alguns sintomas relacionados à vermelhidão, dor, embaçamento visual. Normalmente, um tipo de uveíte muito comum é a causada por toxoplasmose. E aí você tem uma sequela na retina. Então, esses pacientes eles têm uma propensão maior a ter catarata, com certeza. Tem que ficar mais atento ainda. Você falou de olho vermelho, olho seco. Tem gente que usa colírio o tempo inteiro. Tem algum perigo dessa pessoa desenvolver algum tipo de reação ou doença nos olhos por conta disso? Tem. Dependendo do colírio, o paciente pode ter problema relacionado a piorar o olho seco, a processos inflamatórios. Então, o que eu oriento o paciente? Pergunta para o oftalmologista um bom colírio, que não tenha conservante. Conservante você não pode usar muitas vezes ao dia. Eu pego muito paciente, doutor, mas eu pingo colírio de 2 em 2 horas. Aí você vê o colírio tem conservante. O conservante ele gera depósito na córnea, ele piora ali o olho seco. Então você acaba piorando algo que você está tentando tratar. E uma atenção interessante, os pacientes às vezes me procuram com aqueles colírios que tem um frasquinho transparente, colírio que tem nafasolina. É uma substância que não é lubrificante, é uma substância que ela tem o intuito de clarear o olho, mas através de você comprometer o vaso sanguíneo da parte branca do olho. Então ele fica branco por causa disso. A longo prazo você pode ter danos sérios e irreversíveis para a parte branca do olho, né, a esclera. Então é importante você saber o colírio certinho que você está usando. Perfeito. Olha, foi bom o bate-papo, né? Espero que você agora preste mais atenção ainda nos seus olhos. Doutor Bruno Mani, muito obrigada. Foi uma alegria te receber. O doutor Bruno tá no Instagram, daí você lá tem todos os contatos, Dr. Bruno Mani. O Mani com 2 N's, tá? Bruno Mani, Dr. Bruno Mani. Marca uma consulta, vá dar uma olhadinha nos seus olhos, porque isso é importante demais. Muito obrigada. Cláudia. Foi uma alegria te conhecer e até a próxima. O prazer foi todo meu, agradeço o pessoal do Vida Melhor. E parabéns pelo seu dia, né? Dia do oftalmologista, olha que coisa boa. Muito obrigado. Obrigada. Agora vamos lá.